Olá, você já comeu um podrão depois de uma balada ou de um jogo de futebol? Muito provável que sim, né? As comidas de rua são um clássico no Brasil, existem há muitos anos, mas muitas das vezes há um questionamento sobre a qualidade do produto, ou do serviço, ou da procedência de dentro da carne do pastel, se os alimentos são frescos e se aquele produto será de qualidade. Mas você já se perguntou a história que há por trás de cada um desses comércios? A história de quem fica até as 2 da madrugada fazendo um pastel ou o famoso dogão? Esse foi o questionamento levantado pela jornalista Beatriz Morgado em seu livro reportagem fotográfico Pra Agora ou Pra Viagem, feito para seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O livro traz 6 histórias de quem vive desse tipo de comércio no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo. A história por trás desses comércios que proporcionam diversos pratos conhecidos pelo brasileiro é o tema do MAC Entrevista de hoje. E a Beatriz Morgado é a nossa convidada. Eu sou Paulo Ferreira e o MAC Entrevista está começando. Beatriz, por que você escolheu esse tema para o seu TCC? Então, na verdade, esse tema surgiu para mim depois de outros 2 temas não terem dado certo. Os outros 2 tinham a ver assim, com história de pessoas que estavam nesse universo da gastronomia ou da fotografia, mas quando eu estava naquela parte de pesquisa, de levantar os dados, eu vi que não iam dar certo. Então eu acabei optando por esse tema, até porque é no meu bairro ali perto, né? E a gente estava ainda num momento muito crítico da pandemia. E aí eu acabei optando mesmo por ficar ali perto, porque não daria para me locomover muito, né? Até por esse medo da Covid. Então foi um casamento perfeito, esse tema para mim. O seu interesse, logicamente, por gastronomia não surgiu no TCC. Me conta como começou esse interesse. Então, o meu interesse por gastronomia começou meio de família, assim, a gente sempre gostou muito de comer fora, tanto em restaurante como em comida de rua. Então, quando eu tive essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto, que eu estou sempre muito em contato, foi perfeito para o meu TCC. O título do seu livro é muito chamativo, muito criativo, porque é uma das falas que os vendedores fazem pra gente, né? Pra agora ou pra viagem. Sim. Como que você chegou nele? Então, esse título surgiu assim um brainstorming de ideias, porque eu queria realmente um título curto e que realmente representasse muito comida de rua, né? Quando alguém visse esse título no livro, já pensasse de cara sobre o que ele era. E aí eu fui ouvir de novo todas as entrevistas que eu fiz e eles falam muito isso, né? Quando os clientes chegam ali perto, se é para agora ou para viagem. Eu falei, esse só pode ser. E também o seu livro é retratado com imagens, muitas imagens, Sim. Muito uso de fotojornalismo e a gente pode voltar e puxar na faculdade que a gente aprende também o fotojornalismo. Sim. Você aprendeu com quem e como que surgiu o seu interesse por fazer o TCC dessa forma? Então, por incrível que pareça, o meu orientador foi o meu professor de fotojornalismo, o professor Fernando Pereira. Então, quando eu tive essa disciplina logo no meu primeiro ano, eu já fiquei encantada, assim, porque eu já tenho muita familiaridade com fotografia em casa, a gente sempre tira muita foto, até hoje eu ainda tenho umas câmeras analógicas em casa, da época do meu avô ou dos meus pais. Então, eu escolhi retratar esse meu TCC com fotos, porque eu queria realmente mostrar quem eram essas pessoas que vendem comida de rua ali, né, que ficam meio que na invisibilidade, para mostrar que elas têm rosto, onde que elas trabalham, e também para quem lê o livro ter uma noção ali de como que é esse ambiente de comida de rua. E o seu TCC é sobre pessoas que são pouco vistas, Sim. pouco lembradas, uma baixa gastronomia, digamos assim, né? E como que você conseguiu as suas fontes? Como que você chegou a cada comerciante ali? Se Sim. algum se sentiu meio intimidado pelas câmeras? Então, eu acabei fazendo uma pesquisa de campo, assim, porque eu moro no bairro desde sempre. Então, eu já sabia mais ou menos onde eles estavam, ali, as pessoas que estavam há mais tempo. Então, eu acabei optando por conversar com as pessoas que estão ali há mais de 10, 20 anos, tirando um deles, que tem uma banca de café da manhã, porque é uma coisa nova, então eu teria que mostrar também, né, porque está muito hypado agora, então eu tinha que mostrar.
E aí eu fui entrando em contato diretamente com eles. Eu ia em alguns momentos ali do dia, eu escolhia sempre horas que não eram a famosa hora do rush, que tinham muitos clientes, porque eles não iam conseguir falar comigo. E eu ia de cada um, me apresentando, falando sobre o que eu ia perguntar para eles e se eu podia tirar algumas fotos. Claro que alguns ficaram assim meio incomodados com as fotos, porque eu tirei as fotos com a minha própria câmera, que é uma Canon T7, e ela é grande, né? É uma câmera que chama atenção. Então eles ficaram assim, de primeiro momento meio intimidados, mas depois que eu explicava, conversava com eles, criava uma amizade ali, ficava mais tranquilo, então consegui fazer todas as entrevistas que eu queria. Tem muitas histórias legais, né? São 6 histórias ali. Sim. Eu acho que a que eu mais gostei foi a quinta, que era da barraca do pai dele, que era de caldo de cana. E o cara tá lá há 20 anos e é alguma coisa que tem muito isso, né? De herança familiar. Tem. Você acha que nos comércios urbanos, assim, comércios de rua, tem mais essa frequência de ser de pai para filho, ser uma herança, assim? Eu acredito que 90% das histórias que eu contei ali, ou com quem eu conversei que acabaram não entrando para o livro, por outras questões, são de pai para filho ou entre gerações da mesma família. Eu acho que só uma história que me surpreendeu, que não tem muito essa como que eu posso dizer, de passar entre pai e filho, é a do Nonato de Churros, que na verdade ele trabalhava como comerciante, e aí um amigo dele viu que ele não estava conseguindo trabalhar mais com isso, não estava mais dando resultado, e falou para ele que tinha um carro de churros que poderia ensinar ele. Então também tem essas histórias de passar entre amigos também, né? Mas a maioria realmente entre pai e filho, porque não tem como, né? As crianças ali a gente consegue ver que crescem no meio da feira mesmo ali, ajudando desde sempre, então acho que acaba sendo nem é uma escolha, assim, porque eles sempre acabam trabalhando juntos e depois já herdam, né, essas barracas. Seu Nonato, que você retrata no seu livro como o homem dos churros bons. Exatamente, porque ele tá ali, ele fica bem perto ali, ele fica na esquina da minha casa. Então eu já era uma cliente fiel dele, então quando eu me aproximei já para perguntar, ele já me reconheceu. Então a gente já começou a conversar, mas assim, foi uma das entrevistas mais difíceis para fazer, porque tinha muita gente que parava ali para comprar com ele, muita gente mesmo. E as pessoas falavam que ele é um homem dos churros bom, porque tem uma outra pessoa que fica ali em outros dias, no mesmo local, e quando as pessoas passavam, nossa, ele está aqui hoje, eu falei, nossa, mas como assim ele está aqui? Aí eu conversando com elas, eu entendi que realmente eles têm essa preferência, até porque ele está ali há anos e já fidelizou esses clientes. Acho que essa foi a que você mais gostou de contar, né? Foi, nossa, eu fiquei ali acho que umas 2, 3 horas conversando com ele. Acho que foi a história com mais riqueza de detalhes, assim, porque a gente realmente foi criando essa amizade, ele foi se soltando, foi conversando comigo, foi bem legal essa entrevista. É bom que quando você fala do seu Nonato, dá para perceber mais uma intimidade. Sim. E você usa no seu TCC o jornalismo literário, né, que é exatamente isso, passar para o espectador Sim. aquilo que está sendo vivido. E como que você utilizou esse jornalismo literário no seu livro? Então, quando eu estava pesquisando alguns gêneros, né, de como eu ia representar essas histórias, o gênero literário acabou caindo como uma luva, porque era realmente o que eu queria trazer, né, de trazer esses detalhes de realmente como eram as minhas visitas para a pessoa que está lendo realmente como se estivesse comigo ali, né, para ela saber como que eu cheguei, como que as pessoas se portaram ali falando comigo, como que eram os carrinhos, as barracas, a rua. Então, acho que foi o melhor gênero que eu poderia ter escolhido para representar essas histórias. As suas inspirações vêm disso, né? Por exemplo, a jornalista Eliane Brum, que te inspirou. Você Sim. poderia falar um pouco mais sobre ela, sobre como ela te inspirou? Então, a maior inspiração sobre ela foi no livro A Vida que Ninguém Vê, não sei se você conhece, mas recomendo. E ela realmente retrata a vida de pessoas que são invisíveis pra gente, que estão ali na rua, que a gente às vezes passa e não sabe quem elas são, né? Mas elas podem fazer a diferença na nossa vida sem a gente saber depois das histórias dela. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei encantada e falei, preciso fazer algo parecido, pelo menos dá para chegar no nível de Eliane Brum, né? Mas eu tentei ali, pelo menos, representar essas histórias de pessoas que são invisíveis pra gente. E como é que você vê antes e depois desse TCC? Alguma coisa mudou na sua visão? Com certeza. Agora, quando eu vou comer, quando eu peço comida, eu
pelo menos faço questão de perguntar o nome dessa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente está ali, pede correndo, tá assim, com pressa e a gente nem acaba conhecendo essas pessoas, não sabe nem o nome delas, né? Então, com certeza mudou muito para saber quem são essas pessoas e por que elas estão ali também. Às vezes puxa um papo ali rapidinho e a gente vê que realmente muda o dia delas ali, né? Porque ninguém pergunta. É bem incomum mesmo essas pessoas pararem para saber a história delas. Elas estão sempre correndo e são só clientes, não são amigos mesmo. Então, acho que isso mudou bastante. Outra fonte sua também é a jornalista Bianca Bulino, autora do livro Comida de Rua, o melhor da baixa gastronomia, e gostaria de saber como você chegou até ela. Então, eu cheguei no livro dela ainda naquela época que a gente está nos preparativos para começar o projeto, né? Que os nossos professores sempre falam que a gente precisa pesquisar tudo sobre o tema. E aí, quando eu joguei no Google mesmo o nome Comida de Rua, apareceu esse livro dela de cara. Eu falei, preciso conversar com ela, até para saber como que foi essa abordagem dela com as pessoas, né? Porque eu vi, não é muito parecido com o meu tema, porque ela dá dicas, né, de onde as pessoas podem comer ali em alguns bairros, mas eu fiquei muito curiosa para saber como que ela entrou em contato. E aí, por uma coincidência do destino, quando eu fui pesquisar ela nas redes sociais, eu vi que ela era amiga de uma colega minha de trabalho. E aí eu já consegui muito mais fácil esse contato com ela. E aí eu já entrei em contato, ela ficou super animada, já me deu todas as dicas possíveis e isso realmente fez muita diferença para mim lá na frente. E a jornalista Letícia Coatel, como é que você chegou nela? Então, eu cheguei nela por indicação do meu chefe, que também trabalhou com gastronomia, com jornalismo gastronômico, e ele disse que ela poderia me ajudar para realmente dar esse panorama do futuro da comida de rua, né? Porque eu não queria só terminar o livro ali com as histórias e tá, mas o que acontece daqui para frente? Então ela foi uma fonte bem especial que pôde me dar essa história de como a gente pode imaginar o futuro da comida de rua. O papo tá legal, Beatriz, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. O MAC Entrevista volta já. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Beatriz Morgado, autora do livro Reportagem Fotográfico Pra Agora ou Pra Viagem, que traz histórias de quem faz comida de rua, feito para seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Beatriz, uma das frases ou texto que mais me marcou foi a todos os vendedores de comida de rua que trabalham de meio fio, todos os dias com coragem e um sorriso no rosto. Você fala muito sobre a simpatia que cada vendedor tem e como isso ajuda ele a vender Sim. ou ter mais clientes fiéis. E como que você vê isso no dia a dia? Como que você consegue perceber que isso muda alguma coisa? Então, em todas as entrevistas que eu fui fazer, mesmo de máscaras, a gente conseguia reparar que eles estavam sorrindo, que eles estavam sempre muito otimistas ali, estavam felizes por aquelas pessoas estarem parando para falar com eles. E principalmente nessa época, né, de pandemia, que a gente estava voltando aos poucos, eram poucos clientes que paravam ali, então eles sempre estavam muito otimistas, perguntando sobre como estava o dia, puxando o assunto, porque realmente para fidelizar essas pessoas e esses clientes que estão voltando aos poucos. Então, eles sempre estavam muito contentes mesmo de se aproximar dessas pessoas. Tiveram alguns casos que as pessoas não são muito gentis, às vezes, né? Querem tudo muito rápido, mas ainda assim eles sempre tratavam todo mundo com muita educação. Além da simpatia, uma coisa que foi muito falada no seu TCC foi sobre a pandemia e como afetou os comerciantes. Como é que você vê o prejuízo tomado por essa classe?
Então, em muitas conversas que eu tive com eles, eles retrataram essa dificuldade mesmo durante a pandemia, esse momento de isolamento, que tudo fechou, porque eles perderam muito, né, da parte de capital, mas também da parte dos produtos que estavam perto de vencer, eles não puderam sair na rua, tinha muita fiscalização, mas eu acredito e espero também que eles estejam voltando aos poucos e que já, ou talvez já esteja voltando mais com os shows e com os estádios de futebol, eles estejam lucrando mais agora. E pulando para a parte final do livro, você também fala sobre como você vê o futuro, né? Acho que você poderia também falar isso para os telespectadores, como que você vê o futuro dessa classe pós-pandemia? Eu concordo muito com a Letícia Coatel, quando ela comenta que esse tipo de comida de rua, de gastronomia, nunca vai acabar, né? Porque a gente sempre precisa de alguém ali no meio do caminho, mesmo quando as pessoas passam por restaurantes, por padarias, não conseguem entrar e fazer esse pedido. Então, as pessoas ali no meio-fio realmente são para esse público que está sempre na correria e nesse dia a dia que eu acho que nunca vai acabar. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu livro, porque eu gosto muito de design, publicidade, eu acho que seria até minha segunda faculdade. Legal. É o jeito que você diagrama o seu livro, todo o livro é pensado como se fosse um cardápio de um restaurante, de uma comida de rua. Como é que você chegou nessa ideia? Quem teve essa ideia? Se foi seu designer ou se foi você? Então, essa ideia surgiu entre uma conversa entre mim e a minha designer, Débora Rocha, porque eu queria realmente trazer nos detalhes do livro uma imersão do público leitor na comida de rua. Então, mesmo nesses pequenos detalhes do título, que ela, quando me mostrou, né, só um rascunho, eu já fiquei encantada. Eu falei, é isso mesmo que eu queria, porque ele realmente retrata bem, né? Parece que a gente está ali mesmo querendo comprar alguma coisa quando você vira a página e está ali essa ilustração que lembra bastante esses banners, né, que eles usam nas barracas e bancas de comida de rua. Qual que foi o maior desafio desse TCC? Olha, eu acredito que o meu maior desafio foi, pós as entrevistas, as visitas, em sentar, decupar os áudios e pensar como que eu vou transcrever tudo que eu senti, tudo que eu ouvi ali em palavras, né? E realmente mostrar para quem está lendo como é esse ambiente de comida de rua. Mas eu acho que eu consegui fazer e no final deu certo. Você cumpriu com o seu objetivo do livro, além de servir como um TCC? Eu acho que eu consegui chegar no meu objetivo de mostrar quem são essas pessoas que fazem comida de rua e entender o porquê que elas começaram a trabalhar nesse comércio. E também eu acredito muito que esse trabalho vai servir como um registro histórico, né, de uma época que a gente usava máscara, mantinha distanciamento, porque também com as fotos, né, que representam muito isso, além das palavras ali, vai ficar mesmo para a história. E de todas as bancas ali, de todos os alimentos, qual que você mais gostou, assim? Fala pra gente. Olha, eu acho que a história que eu mais gostei foi a do Gilberto, pipoqueiro, porque ele trabalhava em uma metalúrgica, se não me engano, com químicos, ele teve que sair por problemas de saúde, e aí ele viu na comida de rua a única alternativa que ele tinha para sustentar a casa. Ele era a única pessoa que trabalhava em casa, e ele fez o carrinho de pipoca em casa, sozinho, e começou a vender. Começou a dar certo, fez 2, 3, 4 e hoje ele já trabalha até com, não funcionários, ele não gosta de chamar de funcionários, mas amigos dele que ajudam ali. Então essa acho que foi uma das histórias mais surpreendentes, assim, de como realmente a comida de rua pode salvar uma pessoa, né? Porque ele estava sem trabalho nenhum, com problemas de saúde em casa, mas a pipoca realmente foi uma vitória, assim, uma maneira que ele teve de continuar trabalhando e ganhando esse dinheiro dele. E qual dica você daria pra gente que está graduando ainda para fazer um TCC de qualidade como o seu, ou em forma de livro fotográfico, como você fez, ou de qualquer outro tipo? Olha, eu acho que eu posso falar mais sobre o meu tema, né, sobre o meu produto, que é sobre o livro Reportagem Fotográfico. E a dica de ouro, que foi inclusive o que o meu orientador me deu, era de você pesquisar muito as referências de foto que você vai fazer antes de sair de casa. Porque eu saí um dia para fazer, tanto que essa entrevista nem entrou no livro depois, sem nenhuma referência, assim, só imaginando, eu quero fazer uma foto da pessoa trabalhando, uma foto da comida, mas não saiu do jeito que eu queria.
Então aí depois, quando eu fui para a segunda entrevista, que eu já tinha pesquisado muitas referências, visto muitas fotos, aí sim eu consegui realmente tirar a foto do jeito que eu queria e que ficou para o trabalho como as melhores fotos que eu tinha. Mas e voltando no início da faculdade, que no primeiro semestre ou antes disso, como que surgiu o jornalismo para você? Então, eu sempre gostei muito de escrever e de tirar fotos, dois juntos. Eu, inclusive, escrevi um livro aos 16 anos, que era mais sobre um romance, assim, e escrevi porque eu gostava mesmo. Mas aí, quando eu tive que escolher, né, qual faculdade que eu vou fazer. E quando eu descobri o jornalismo, que eu poderia fazer um pouco dos dois, tanto fotografia, também um pouco de design, eu quase fui para publicidade também. E escrever foi perfeito assim para mim. Foi uma escolha que realmente eu não me arrependo. E eu acredito muito que eu posso ainda aprender muito com ela, porque ela tem um leque muito diverso, né, de áreas que a gente pode seguir. E isso é o que eu mais gosto do jornalismo. E o Mackenzie, como é que você chegou até ele? Então, o Mackenzie é uma história engraçada até, porque eu não tinha feito o vestibular, não tinha prestado o vestibular para o Mackenzie. Tinha feito para outras faculdades, mas não passei. E eu tinha já feito um ano de cursinho e falei, não quero mais fazer outro ano de cursinho. E eu acabei me inscrevendo pela nota do Enem, que eu tinha ido muito bem, e eram 5 vagas para entrar no Mackenzie pela nota do Enem, e eu passei na 5ª vaga. Então, assim, foi quase que eu não vim, mas eu vim. E eu tinha um pouco mesmo de preconceito, né, que as pessoas muito falam, de um conceito do Mackenzie ser de pessoas assim muito nariz em pé, muito metidas, mas aí quando eu entrei aqui, principalmente nas pessoas do curso de jornalismo, eu vi que não era nada disso, assim. Eu realmente me encantei por todos os professores, todas as matérias, sobre também essa diversidade que eles dão, sobre todas as áreas que a gente pode passar, pela fotografia, vídeo, rádio. E, inclusive, eu já comecei a fazer estágio no meu 2º semestre de faculdade por indicação de um professor. E eu nem tinha carteira de trabalho, não tinha nem LinkedIn, mas eu pensei, nossa, se eu estou conseguindo me destacar mesmo e mostrar o que eu consigo fazer nessa área, porque eu estou na área certa mesmo. E de estágio, você fez quantos e quais e aonde? Então, eu fiz os 2 anos numa agência de assessoria de imprensa. Lá eu sempre costumo dizer que eu aprendi na prática mesmo, porque eu estava no meu 2º semestre, não sabia quase nada, não tinha tido quase nenhuma aula de assessoria de imprensa mesmo. E eu acho que foi o ponto-chave para eu me desenvolver profissionalmente, porque lá eu consegui aprender tudo ali no dia a dia mesmo, tanto na área de assessoria quanto na área de criação de conteúdo para rede social, que eu me encantei. E aí, depois desses 2 anos, eu fui para uma outra agência, e aí sim que eu fiquei mais focada na criação de conteúdo, e é o que eu faço até hoje, e o que eu realmente gosto, assim, eu me dedico ao máximo, acho que eu realmente me encontrei nessa área. E para o futuro, o que esperar de Beatriz Morgado? Eu acho que esperar trabalhos que envolvam muita fotografia, comida, com certeza, e muita dedicação também em tudo que eu faço. Muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Paulo, o prazer foi todo meu. Esse foi o Mac Entrevista. Se você quer rever este episódio ou outros do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.